A Bíblia expressa as questões espirituais comuns a todas as pessoas e a sua natureza não pode ser compreendida apenas no nível material. A história de Adão e Eva não representa um erro trágico que condena a humanidade, mas é um relato do crescimento da consciência, a vida externa da humanidade distinta da existência simultânea no plano supremo do Espírito. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. Uma das características centrais das histórias da criação na maioria das culturas é a descrição não apenas da gênese do cosmos, mas também do aparecimento dos primeiros seres humanos. O psicanalista Erich Neumann afirma que os mitos sobre a origem do mundo também são mitos sobre a origem da consciência. Isso significa que a importância e o significado desses textos não residem na exatidão literal e histórica dos seus detalhes, já que eles oferecem insights teológicos e psicológicos profundos sobre o lugar dos seres humanos no mundo, sobre a sua relação uns com os outros e com uma dimensão transcendente da realidade. Segundo o místico Thomas Troward, a Bíblia contempla o homem como composto de espírito, alma e corpo, ou em outras palavras, como uma unidade de natureza tríplice. O espírito originador subsiste primeiro como uma unidade simples que se diferencia nos princípios ativos e passivos chamados de céu e terra, ou espírito e água. No princípio, Deus criou o céu e a terra, remete ao impulso primordial da não manifestação para a manifestação, onde o céu é o reino mais íntimo e espiritual e a terra é o símbolo do extremo oposto e significa o mais externo e material. Pela criação do céu e da terra, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, e esse movimento da substância é um modo particular de manifestação que é psíquico e que pode ser descrito como a essência da alma cósmica, a alma do universo ou a anima mundi. A água é o elemento cósmico, o meio distributivo através do qual a energia do espírito, até então não distribuída, produz diferenciação de formas e relações no plano externo ou visível. O primeiro produto do movimento do espírito sobre a água foi a luz, não a luz visível ao olho físico, mas em vez disso, aquela luz interior que tudo permeia, a condição psíquica da substância universal, na qual as auras dos potenciais de todas as formas podem ser descobertas e onde, consciente ou inconscientemente, o espírito determina as formas daquelas coisas que serão. O sol espiritual está sempre subindo cada vez mais alto, mas nunca passa do zeniche ou começa a declinar, uma verdade que o místico Emanuel Swedenborg expressa dizendo que o sol espiritual é sempre visto nos céus orientais
em um ângulo de 45 graus acima do horizonte. Isso significa que uma vez que Deus começa uma obra, essa obra nunca cessará, mas continuará se expandindo para sempre. Como o homem está incluído no todo, ele não é uma exceção à lei universal da evolução. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e esta semelhança não encontra-se na forma externa, pois o Espírito Universal não pode ser limitado por uma forma, já que ele é um princípio que permeia todas as coisas, como a sua substância mais íntima e energia vivificante. O princípio da vida universal é o do poder criativo, produzindo expressões infinitamente variadas de si mesmo pelo pensamento, uma atividade subconsciente. Como no universal, esse modo de pensamento ocorre também no individual e particular, e assim, a semelhança, portanto, entre Deus e o homem deve ser uma semelhança mental. A mente do homem é, portanto, uma reprodução em miniatura da mente divina, assim como o fogo tem sempre as mesmas qualidades ígneas, seja o centro de combustão grande ou pequeno. No início da consciência humana, existia uma unidade indiferenciada entre a psique individual e a natureza, Deus e o inconsciente. A história de Adão e Eva é um relato do crescimento da consciência e do surgimento de um ego onde há um esquecimento sobre a natureza verdadeiramente espiritual e, portanto, perfeitamente boa e essencial de todas as coisas. Nesse sentido, a vida perfeita de Adão e Eva no Éden é a imagem do homem como ele existe no mundo espiritual. No mundo espiritual, que é o ideal supremo, não existe nada além do potencial do absolutamente perfeito. Deus viu que todo o seu trabalho era bom, e isso significa que o olho divino não poderia encontrar nenhuma falha em nenhum lugar, e esta criação absolutamente boa incluía o homem também. A vida humana é um drama cuja ação ocorre em 3 mundos: o espiritual, o intelectual e o físico. Na história da queda, essa natureza espiritual se envolve nas naturezas intelectual e material inferiores, por meio das quais ela pode obter a individualização perfeita, e o homem pode se tornar uma realidade em vez de permanecer apenas um sonho divino. O jardim do Éden é o jardim da alma, e a árvore da vida é aquela percepção mais íntima do espírito, e de acordo com a natureza do jardim, as plantas que crescem nele e que o homem deve cuidar e cultivar são pensamentos e ideias, e as principais delas são a sua ideia da vida e a sua ideia do conhecimento, e essas ocupam o centro do jardim. Adão e Eva não são personagens separados, mas são os 2 princípios na individualidade humana que estão intimamente unidos. Eva é a mãe da vida e significa a respiração, o princípio que constitui o homem uma alma vivente. Adão é traduzido como a terra ou a não respiração, e assim, nestes 2 nomes temos a descrição de 2 princípios, a alma e o corpo.
Toda evolução ocorre através do crescimento e, consequentemente, a história de Adão e Eva, isto é, a vida externa da humanidade distinta da existência simultânea no plano supremo do espírito, começa com a sua expulsão do Éden e o seu conflito com o mundo de tristezas e dificuldades. O engano que causa a queda é a serpente, um símbolo que é usado às vezes em um sentido positivo e às vezes em um sentido negativo. Em ambos os casos, a serpente significa a vida, não o princípio vital originador, mas o resultado final desse princípio vital em sua forma mais externa de manifestação. Sem o reconhecimento do fato de que vem de Deus e que é a conclusão da obra divina pela manifestação externa, a serpente torna-se o réptil mortal, não levantando, mas rastejando no chão. Isso representa aquela concepção ignorante das coisas que não podem ver o elemento espiritual neles e, portanto, atribui toda a sua energia de ação e reação a si mesmos, não percebendo que elas são criações de um poder superior. A mulher passa sob uma lei fisiológica dolorosa, mas ao mesmo tempo a libertação final e a restauração da queda são prometidas, pois a sua semente esmagará a cabeça da serpente, isto é, destruirá totalmente aquele princípio falso que a serpente representa. Como a mulher é a alma ou a mente individual, a sua progenie são pensamentos e ideias, já que ideias novas não surgem facilmente, mas são resultado de experiências dolorosas e de um longo trabalho mental. À medida que a evolução da alma avança em direção a uma inteligência cada vez mais elevada, há um aumento correspondente na tendência vital das suas ideias e, portanto, há uma inimizade entre a semente da mulher ou a concepção iluminada dos princípios da vida e a semente da serpente ou a concepção oposta e não iluminada. A semente da mulher, o fruto da mente iluminada espiritualmente, que deve finalmente alcançar a vitória final, é o ideal divino supremo, o reconhecimento da filiação divina do homem, a constatação de que ele é de fato a imagem e semelhança de Deus. Assim, quando o homem chega finalmente ao conhecimento perfeito desta verdade, este conhecimento é a sua ressurreição. As esfinges aladas e a espada flamejante sempre girando e vigiando o caminho para a árvore da vida devem ser entendidas como guardando e preservando o caminho de volta ao jardim, em vez de impedir o retorno. Esse retorno antecipado ao jardim no futuro pode ser entendido como a etapa final do processo de individuação, o encontro com o eu e o divino. O propósito último de toda verdadeira instrução é conduzir-nos à luz divina, onde veremos as coisas além do alcance de quaisquer experiências passadas, revelações do Espírito Divino, abrindo para nós mundos incontáveis de esplendor, deleite e realizações sem fim. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.